Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre classificação dos solos. Bom, primeiramente a gente pode perguntar por que classificar esses solos. Bom, é interessante classificar esse solo no ponto de vista da engenharia, tá? Justamente porque a gente tem algumas finalidades bem específicas para esse solo em algumas construções, tá? A primeira delas é estimar o comportamento de um solo. Por quê? Porque assim a gente vai indicar a sua aplicação mais adequada. Então, através desse comportamento, né, se a gente tem uma classificação dele, a gente sabe qual que é o comportamento dele, a gente sabe qual que é a melhor aplicação para ele, tá? E também ajuda a gente categorizar esse solo de acordo com o comportamento geotécnico. Então, eu agrupo esses solos, né, diferentes tipos de solos, em determinados grupos, categorias que apresentam comportamento geotécnico similar. Vale lembrar que a gente tem uma diversidade de solos, tá? E dependendo do local onde a gente está pretendendo fazer uma construção, é sempre interessante a gente ver o comportamento desse solo. A gente não consegue escolher um solo no qual a gente quer trabalhar, né? Infelizmente, a gente não tem essa condição. O que a gente faz é trazer melhorias, né? Melhorar esse solo, mas a gente não consegue escolher um solo adequado, né? Depende da situação também, né? Se a gente falar de pavimentação, né? A gente tem camadas definidas de solo, né? Que a gente tem que usar, mas o que vai predominar no uso desse solo é a região onde a gente se encontra, né? Não adianta nada a gente querer fazer uma determinada construção, querer utilizar um solo A, que é de uma outra região, por exemplo, nós estamos em Minas Gerais, querer usar um solo que se encontra na Amazonas, né? Não faz sentido nenhum. Como que eu vou pegar um solo desse e trazer para cá, né? Também o solo da Amazonas não seria tão bom assim, porque é um solo muito orgânico. Mas, enfim, é um exemplo aqui. Então, é interessante a gente conseguir fazer essa categorização, né, e poder estimar esse comportamento do solo para aplicações geotécnicas, né, para aplicações na engenharia. Bom, o sistema que a gente mais utiliza para classificar esses solos na engenharia é o sistema de classificação da ASTO, que é um sistema americano. Eu vou explicar ele melhor mais à frente. E a gente tem o sistema unificado de classificação do solo, tá? Então, esse também a gente chama de SUSC, né? A gente também denomina ele através de uma sigla. Vou explicar cada um separadamente, né? Para a gente ver as distinções de cada um. Bom, antes de falar dessas classificações de engenharia, eu preciso falar de uma classificação que é meio geralzona, que é a classificação textual. Bom, a classificação através da textura, ela leva em conta a aparência de sua superfície, tá? E essa aparência, ela é determinada, ela é influenciada pelo tamanho das partículas, tá? Então, a classificação através da textura do solo, ela é através da análise granométrica desse solo. Então, a gente tem algumas classificações, alguns nomes que a gente dá através dessa classe textural, tá? Então, a gente tem solos arenosos, com uma textura grosseira, e tem diversas classes para dentro dele. Solos francos, né, que seriam um solo mais argiloso e siltoso, né, fica no meio termo. A gente também tem várias classificações e solos argilosos, né, que é uma textura muito mais fina, né. Bom, enfim, a gente tem essas tabelas que vão dar essa textura. Mas o que a gente mais utiliza é os triângulos texturais, tá? Eles são uma representação gráfica, tá? Da classificação desses solos em porcentagem. Então, a gente consegue, através desse triângulo, entrar com a porcentagem
de solo, né, que a gente possui, né, na nossa curva de granometria, né, a gente consegue buscar essa porcentagem, né, aferir essa porcentagem e determinar, né, através desses eixos aqui, né, desses lados do triângulo, o ponto, né, a região que se encontra esse solo e dar-se um nome para ele, tá? Então, como é que a gente faz isso? Por exemplo, a gente tem um solo com 33% de argila, 40% de silt, 27% de areia. Isso aí foi determinado através da análise granométrica. Bom, a gente tem 33% de argila. Observem que nesse lado do triângulo eu tenho uma escala de porcentagem. Então, a gente vai utilizar essa escala para entrar com os 33% de argila. Então, o 33 está entre o 30 e o 40 aqui desse lado. Então, eu traço, né, uma reta. Pronto. Eu tenho 40 de silt. Então, venho aqui nesse lado direito agora, né, onde está silt. Eu tenho as porcentagens, né? Eu quero 40, 40 está bem aqui, né? Então, eu traço uma linha, tá? Observem que aqui nesse triângulo já tem as linhas relacionadas a cada lado. Então, ó, a linha referente à escala da argila vai ser sempre uma linha horizontal, tá? Que são essas linhas mais finas de azul, né? Referente justamente a essa cor aqui da argila, né? Porcentagem de argila. A vermelha refere ao silt. Então, percebam que a gente tem uma linha aqui na diagonal que refere a esses números, né, em vermelho, que é referente ao silt. Então, a gente tem que seguir essa linha, tá? Então, eu estou seguindo aqui, por isso que eu tracei uma reta nessa diagonal, tá? Então, eu sempre vou seguir essas linhas que aparecem aqui, tá? Ok. E eu tenho 27% de areia. Então, aqui, ó, a areia tá em amarelo, né? Um amarelo mais para um bege, né? Enfim, percebam que essa diagonal dele é uma diagonal que vai no sentido da esquerda, né? Então, a gente consegue determinar esse valor. Então, tá entre 30 e 20, né? Tá mais ou menos aqui, mais próximo pro 30, né? Eu traço essa linha. Então, eu vou traçar essa linha, tá? Seguir essas linhas que estão mais claras aqui, ok? Eu traço essa linha e vejo aonde essas linhas se cruzam. Aqui eu coloquei seta, né? Mas é interessante a gente traçar uma linha cruzando todo o triângulo, porque aí, né, eu vou encontrar um ponto certo onde essas três linhas se cruzam, tá? E aí, nesse caso específico, ela vai cruzar justamente num ponto aqui, onde eu vou ter uma argila franco-argilosa. Franco-argilosa, né? Eu posso voltar naquela tabela em que eu apresentei para vocês. Franco-argilosa, que seria isso aqui, seria uma textura moderadamente fina, né? De solos francos, né? Então, essa é a nossa classificação do nosso solo franco-argiloso. Então, essa classificação textural, né, é uma classificação bem básica, tá? É uma classificação bem geralzona, porém ela não contempla todas as características do meu solo, né? Como a gente já tinha comentado, né? A gente tem o problema das argilas minerais, né? Onde a água vai influenciar no estado e no comportamento desse solo, né? Que são os limites de consistência. Então, esses limites são importantes para classificar, né? Entender o comportamento desse solo. Então, essa classificação textural ela não é suficiente para uma análise geotécnica, né? Então, a gente acaba não utilizando muito ela para emprego na engenharia, tá? A gente acaba usando ela mesmo para aquela classificação básica, né? Apenas critério visual mesmo,
só para a gente ter uma noção, tá? Bom, a classificação da AASHTO, né, que é uma classificação americana, que traduzindo a sigla, né, da AASHTO, significa Associação Americana de Rodovias Estaduais e Autoridades de Transporte. Ou seja, essa classificação ela visa o emprego desse solo em rodovias, tá? Então, é uma classificação voltada para construções de estradas, tá? Então a gente vai usar ela bastante, né? Um emprego bastante na execução dessas estradas, né? Classificar esses solos de acordo com esse comportamento para esse fim. Bom, vocês podem perguntar por que a gente eu estou explicando uma norma americana. Porque a gente não tem uma norma brasileira eficiente para esse fim, tá? Isso pode ser até parecer errôneo, porque a gente tem uma diversidade de solo que é totalmente diferente de um solo americano, né? Justamente por causa do clima, né? Um fator que também é muito importante, né? Na América do Norte, né? A gente tem os climas bem definidos, né? A gente tem o verão, o outono, o inverno e a primavera muito bem definidos, muito bem claros, enquanto que no sul, né? Na América do Sul, a gente tem a predominância do verão, a gente não tem um inverno tão rigoroso, né? E isso é algo que poderia ser questionado, mas até hoje não existe uma classificação tão eficiente assim contra a AASHTO, tá? A gente sempre utiliza ela para esse fim, né? Ela é uma referência muito clara, muito empregada, principalmente nos departamentos que, que, que normatiza, né, a construção de rodovia no Brasil, né, o DENIT, né, utiliza muito como base essa AASHTO. A gente vai ver que a SUSC também ela é mais uma classificação universal, né, mas mesmo assim não é uma classificação própria para o nosso país, né, para o nosso solo brasileiro. Né? Seria muito interessante se tivesse algo desse tipo. Mas, enfim, essa classificação ela leva em consideração a granometria do solo, então ela leva em consideração a análise granométrica desse solo, a curva granométrica. Ela leva em consideração também os limites de consistência, tá? E são aqueles limites principais, por isso que eu falei para vocês que a gente acaba não fazendo o limite de contração, né? Porque a gente acaba não utilizando muito, tá? Então a gente utiliza o limite de liquidez e o limite de plasticidade. O limite de plasticidade justamente para a gente determinar o índice de plasticidade. Bom, então a gente utiliza esses dois fatores, tá? A AASHTO, ela vai classificar esse solo em 7 grupos principais, que vão de A1 a A7. Pode ter uma ramificação dentro desses grupos principais. Por exemplo, A1, eu tenho A1A e A1B, tá? Então, pode ter uma subdivisão. Bom, a gente consegue perceber nessa classificação da AASHTO 2 grupos distintos. Os grupos dos solos grossos, que são aqueles, né, onde tem 35 ou menos, 35% ou menos passando na peneira de número de malha de 200, tá? E aí, nós vamos ter o grupo de A1 até o grupo A3. Então, esses 3 vão se enquadrar os solos grossos, tá? Então, se aqui é interessante porque a gente começa a subdividir o nosso solo, primeiro através da granometria, tá? Então, se o solo, né, 35 ou menos, passou na peneira, né, a gente tem os solos grossos, tá?
a gente tem os solos grossos. E aí, nós temos duas divisões. Se menos que 25% passou na peneira de número 200, tá? A gente segue para essa linha aqui. Caso contrário, né, se isso foi maior que 25 e menor que 35, a gente vai para essa outra ramificação. Então, se a gente chega em menos que 25%, né, passando na peneira de 200, a gente encontra mais duas ramificações. Menos que 50% que passaram na peneira de número 40, a gente vem para cá. Se isso for maior, se essa porcentagem for maior, a gente vem para esse outro lado da ramificação, tá? Então, aqui, né, a menor porcentagem, né, a menor quantidade, né, que 50%, né, a gente entra nesses dois casos, né, entre A1A e A1B, tá? E A1A vai se diferenciar, distinguir do A1B, né, em relação às quantidades que passam, né, a relação granométrica, né? Aqui é menos que 15% passa na peneira de número 200, menos que 30% na peneira de 40, menos que 50% na peneira de número 10, tá? A gente percebe que o índice de plasticidade dos dois, né, tem a mesma referência, né, um índice de plasticidade menor que 6%, tá? A gente tem aqui, né, a distinção, né, mais especificamente das porcentagens. Aqui, menos que 25% vai passar na peneira de 200 e menos que 50% vai passar no número de 40, né, e aqui nem contabiliza a porcentagem da peneira do solo que passa na peneira de número 10. Então, aqui a gente pode dizer que é um solo um pouco mais grosso do que esse solo A1B, tá? Então, né, nessa ramificação a gente encontra o grupo A1, né? Se a gente encontrar mais que 50% que passam na peneira de 40, né, a gente vai entrar nessa ramificação, onde a gente vai encontrar a classificação dos grupos, a gente vai enquadrar esse solo como um solo A3, tá? Onde a gente vai ter menos que 10% que passam na peneira de 200, tá? E aí a gente vai dizer que esse solo também, ele não é plástico, tá? Então, ele não tem índice de plasticidade. Bom, se, né, nessa ramificação maior, né, a gente tiver menos que 35% passando a peneira de número 200, a gente vai chegar nessa classificação, onde a gente vai ter uma certa quantidade de argila, tá? E aí, o índice de plasticidade vai determinar se vai ser argila ou silt, né? Então, aqui a gente tem um índice de plasticidade menor ou igual a 10%, né? Silt, né? A gente vai entrar nessa ramificação. A gente vai ter mais duas... E quando a gente entrar aqui, né? Desculpa, eu não falei antes, a gente vai encontrar o grupo A2, tá? Onde a gente vai ter um tratamento de um solo predominantemente grosso, mas com uma certa quantidade de finos, tá? Então, aqui, né, o que vai distinguir são justamente os limites de consistência, né? Principalmente o limite de liquidez, que vai subdividir esse grupo A, tá? Então, nesse subgrupo A, a gente tem 4 aqui, né, expostos aqui, o grupo A24, A25, A26 e A27. Então, o que vai distinguir, né, além desse primeiro encontro aqui, se é silt ou argila, e o índice de plasticidade, também vão ser os limites de liquidez. Então, isso também é um fator bem importante, tá? Bom, no outro lado da ramificação, né, nos demais grupos da classificação da ASHO, a gente encontra os solos siltos argilosos, que são solos finos, tá? Onde a gente percebe que 35% ou mais estão passando na peneira de número 200, ou seja, a gente tem uma quantidade muito grande de solos finos, tá? Então, a gente vai ter duas classificações distintas também,
né, de acordo com o índice de plasticidade, né? O índice de plasticidade menor que ou igual a 10%, a gente vai ter um silt, né? E um índice de plasticidade superior a 11%, a gente vai ter uma argila. E aí do silt a gente vai ter dois grupos, né? O grupo A4 e o grupo A5, né? E o da argila a gente vai ter o grupo A6 e o A7. E o A7 vai ter duas ramificações. Bom, então o que vai distinguir cada um deles aqui, que a gente percebe, vai ser o limite de liquidez, né? Então o limite de liquidez menor ou igual a 40%, no caso da ramificação do silt, a gente vai dizer que esse solo se enquadra no grupo A4. Caso contrário, ele vai se enquadrar no grupo A5. No caso da argila, né, além de fazer a classificação, né, a distinção do limite de liquidez, né, limite de liquidez menor que 40%, eu vou ter um grupo A6 e, caso contrário, eu vou ter um grupo A7. Dentro do grupo A7, eu vou ter duas ramificações, né, que é o A7-5 e o A7-6, né, onde eu vou ter uma certa característica abrangindo esses outros dois grupos, né, o grupo A5 e o grupo A6, tá? Então, aqui, para distinguir essas duas subdivisões, né, eu tenho o índice de plasticidade e também o limite de plasticidade, tá? Então, esses dois vão ser importantes para definir esses dois outros grupos. Então, nós temos aí uns solos extremamente finos, né? E com alta plasticidade. Então, isso é importante de classificar. Um outro ponto importante, né, que nos ajuda a ter uma noção com relação a essa classificação e também nos ajuda a definir o uso desse solo, né, na engenharia, é esse índice de grupo IG, tá? Que é calculado por essa forma gigantesca, que vai depender, né, do F200, que seria a porcentagem que passa na peneira 200, né, que a gente percebeu que ela é um fator importante e determinante para definir a classificação dos grupos, o limite de liquidez e o índice de plasticidade. Esse índice vai nos ajudar, né, a ter uma noção se o solo ele vai ter um desempenho bacana com um fim rodoviário. Tá? Então, se eu tenho um índice IG muito pequeno, eu sei que ele vai ter um desempenho muito baixo para o fim que eu estou analisando, que no caso é uma estrada, né? Então, o que é interessante é eu obter um IG alto, né? Que aí eu sei que esse solo vai ser ideal para essa rodovia que eu estou pretendendo construir, tá? Nós temos a tabela da ASHO, tá? Que pode ser algo mais melhor de identificar, fazer a classificação, obviamente, né? Essa tabela ela já vai vir com os condicionantes, né, para fazer a classificação, né? Então aqui, né, eu tenho a parte onde eu tenho os materiais grossos, né? O grupo A1 e A2 e A3, tá? Então, aqui eu verifico as porcentagens que passam, né, na peneira de 10, 40 e 200, né, eu entro aqui com esse valor, né, já faço a verificação, né, de qual grupo que vai ser, o limite de liquidez, o índice de plasticidade, tá? E aqui, né, o que é interessante é que a gente tem os tipos usuais de materiais constituintes significativos. Então, a gente tem exemplos disso aqui, né, a denominação desse material, tá? E a qualidade geral como subleito, né? Vocês ainda não viram pavimentação, né? Então, a gente tem camadas de solo, tá? E no caso do pavimento, como qualquer estrutura, a gente tem, né, que ter uma boa base, né, tem que ter uma boa estrutura, né, para resistir a todo esse carregamento, tá? Então, a gente tem várias, na verdade, a gente fala camadas desse pavimento, tá? E solos grossos, eles são bem utilizados nessas camadas de subleito, né? E por isso que
aqui diz que é uma qualidade excelente, né? Excelente a boa. Bom, e nós temos também a outra parte da tabela, né? Como é uma tabela muito grande, né? Que enquadra os materiais finos ou argilo-siltosos, tá? Então, aqui a gente tem os grupos de A4 a A7, tá? E aí a gente tem também, né, esses índices, né, as porcentagens que passa, aqui o que nos interessa, né, logo de cara, né, a gente já sabe, né, para entrar nessa tabela a gente tem que ter uma porcentagem bem grande, né, passando na peneira de número 200, tá? E aqui o que a gente vai olhar bastante é com relação a limites de Artenberg, né? Então, aqui a gente tem o limite de liquidez, índice de plasticidade e os tipos de materiais constituintes significativos, né? Solos argilosos, solos siltosos, solos argilosos, né? Que se enquadraria cada um desses solos, tá? E aí nós teríamos a qualidade geral como subleito, né? Esse solo, como é muito fino, né? Ele não é muito interessante para um subleito, né? No qual vai vinha a carga como um todo, né, desse pavimento. O subleito, ele é a primeira camada desse pavimento, então não seria interessante. Esses solos mais finos a gente usaria em camadas mais superficiais, né, mais acima. Enfim, então aqui a gente tem a classificação, tá? O que interessa são esses grupos aqui, né, dizer que o solo é A4, é A5, é A6, né, enfim. Isso que vai interessar para a gente, tá? Na hora de fazer essa classificação, tá? Então, a gente tem que ficar atento a essa nomenclatura, ok? E aqui, nós temos um gráfico interessante, né? Que ele mostra com relação o índice de plasticidade, tá? E o limite de liquidez. E aqui a gente tem uma relação desses grupos e esses limites, né, de consistência, tá? Então, é interessante para mostrar, né, como que esse solo se classifica através desses limites, tá? Então, aqui a gente percebe os grupos A2, né, A2, 6, né? A gente percebe que o grupo A2 e o subgrupo 6, né? Ele é dado esse 6 justamente porque ele tem algumas características do grupo A6, tá? E isso vai sucessivamente aqui nesse dado, tá? Bom, a gente vai ficar por aqui com relação a essa classificação da ASHO, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre a classificação unificada, tá? Já vou adiantar que essa classificação ela foi proposta por Casagrande, né? Então, se ela é unificada, ela tem uma aplicação um pouco maior, né? Em relação à ASTO, né? Que é uma aplicação mais voltada para fins rodoviários, tá? Então, ela é uma classificação um pouco mais ampla em relação a essa da ASTO, tá? E aí ela também tem algumas coisas, alguns critérios que não cabem falar em um vídeo só, nesse vídeo especificamente, então eu vou estender muito, tá? Mas uma classificação bem ampla, tá? E se foi Casagrande que inventou, né? O cara já tinha inventado o aparelho de Casagrande, né? Já tinha definido melhorado, né? Os critérios de Artenberg lá, né, para fazer entender, né, o estado, o comportamento do solo, né, o estado de consistência, né, então ele já tinha uma noção bem ampla, tá? Isso também foi bem interessante, né, justamente porque ele estava num período, né, ele criou, né, esse sistema em um período onde ocorria a Segunda Guerra Mundial, né? Então, nesse momento, né, muitas coisas eram necessárias, né, imediatas, né,
para simplificar, né, o processo construtivo, né, porque precisava de obras emergentes, né, para atender, né, a demanda do exército, né, principalmente o exército americano, né, e ele precisava, né, o exército em si precisava de campos de aviação, né, de diversos campos de aviação. Naquela época não tinha, né, e a gente sabe a carga que é num campo desse, né? Vão receber aviões de grandes portes, né? E precisava desse sistema mais unificado, mais prático, e Casagrande elaborou esse sistema de classificação. Mas eu vou explicar isso melhor na próxima aula, e aí a gente ver mais a respeito dessa classificação. E aí, na nossa aula online, né, a gente faz um exemplo aplicando essa classificação da ASTO, né, para vocês verem como que a gente faz essa classificação de forma prática, tá? Então, até a próxima aula.